Bem-vindo ao podcast da Comunidade Palavra do Poder. É uma oportunidade de você ouvir de Deus o que está acontecendo na nossa igreja. Ouça e seja abençoado e no final compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Meu irmão, nós estamos na série Quarto de Guerra. Amém? Você já viu aquele filme Quarto de Guerra? Levanta a sua mão se você já viu. Para quem não viu, é um filme que ele fala sobre uma mulher que ela trava batalhas espirituais sobre a sua casa, sobre o seu lar. E o Senhor nos deu a direção durante esse mês de outubro de também trazer esse ensinamento para a igreja sobre batalhas espirituais que eu preciso travar dentro da minha casa, pela minha família. Semana passada nós falamos sobre comunicação. Quando a comunicação se torna ausente dentro do lar, dentro dos relacionamentos familiares, o espaço que nós damos para Satanás atuar. E hoje o Senhor deu a direção de falar sobre outro princípio extremamente importante, que tem tudo a ver com a Santa Ceia também, que é o princípio do perdão. Amém? Abre teu coração e deixa o Senhor falar com você. Eu quero ser bem sucinto, bem prático nessa palavra, para que você entenda o que o Senhor está ensinando para a sua família, para que a sua casa seja uma construção saudável, construída sobre a rocha, como o Senhor nos ensina. Amém? Você está preparado para essa palavra? Então, feche teus olhos, peça para o Senhor falar com você hoje aqui. Faça a sua oração. Senhor, vem falar comigo. Senhor, vem ministrar no meu coração. Pai, nós oramos agora, Espírito Santo de Deus. Vem falar conosco, vem ministrar na nossa vida, Pai. Vem trazer os ensinos, os princípios que o Senhor tem para nós, para que nós possamos sair daqui hoje renovados, e até mais do que renovados, Pai, entendendo como construir um lar saudável. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, sabe, enquanto eu preparava essa palavra, eu entendi sobre essa questão do perdão, o quanto que o Senhor ele quer ministrar na nossa vida. Sabe, a gente atendendo famílias, casais, a gente vai percebendo que o Senhor ele vai apontando algumas coisas dessa maneira. E os pastores estão aqui, a gente vai, eles vão concordar comigo, 98% dos atendimentos que nós fazemos, sabe, eles estão relacionados a coisas que poderiam ser resolvidas se não existisse amargura no coração, ou seja, relacionados a perdão. Tem muita coisa que está relacionada a isso e a gente nem percebe. Sabe, eu tenho percebido que a maior armadilha que a gente cai não são aquelas grandes ofensas que as pessoas fizeram contra nós. Aquela coisa que a pessoa fez que para mim, nossa, eu não esqueço isso que a pessoa fez contra a minha vida. Na verdade, eu tenho percebido que a maior armadilha que o cristão ele cai não são nas grandes ofensas, mas são nas ofensas pequenas feitas toda semana. Está lá uma coisinha de cada vez que o meu marido fez, a minha esposa fez, um dos meus filhos fizeram, um parente realizou, uma coisa assim pequena, mas que me ofendeu, e eu vou lá e guardo no meu coração. O acúmulo disso começa a trazer um rompimento no meu coração com o Senhor. E eu tenho percebido que falta clareza, falta esse discernimento, esse entendimento nosso, de perceber que o nosso coração muitas vezes está desconectado de Deus, porque não está existindo perdão nas pequenas coisas. Como assim, pastor? Eu preciso sempre então estar liberando perdão? Sim. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre você, que a Santa Ceia não é sobre isso? A minha misericórdia também precisa se renovar todas as manhãs sobre a minha casa e a minha família. Sabe por quê, meu irmão? Porque lá no seu emprego você é profissional, aqui você é o adorador, mas na tua casa as pessoas veem como você é de verdade. E quando elas te veem, quando você é de verdade, elas estão vendo Cristo, ou elas estão vendo uma pessoa amargurada? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Enquanto eu montava essa palavra, eu lembrei de uma situação muito engraçada que a gente viveu lá em casa. Lá em casa, a gente tem um laguinho com alguns peixes lá, e a gente estava lá passando um tempo junto, eu, a Nívia, o Paulinho, minha mãe, meu pai. E aí foi entardecer ali, estava no entardecer, a gente resolveu voltar para casa, e aí nisso que a gente foi, na beira do lago, para voltar para casa, o Paulinho ele faz um movimento muito rápido, pega o óculos da mãe dele, que estava guardado assim na camisa, e joga no lago. Meu irmão, tinha acabado de comprar esse óculos para a Nívia. Meu primeiro sentimento foi de raiva do Paulinho. Mas aí minha mãe deu uma ideia.
Meu pai falou assim, eu consigo pegar esse óculos. Aí minha mãe falou assim, então pega o seu pai pelas pernas e ajuda ele. Meu irmão, eu peguei meu pai pelas pernas, eu estou falando de um senhor de 72 anos de idade, tá? Só que eu calculei errado e foi com muita vontade, meu pai afundou a cabeça na água. Nisso que ele foi, ele já conseguiu pegar o óculos, só que minha mãe começou a dar uma crise de riso lá na hora. No que ela começa a dar uma crise de riso, a Nívia começa a dar uma crise de riso. No que elas duas começaram a rir nessa crise, eu comecei a rir. Sabe aquela crise de riso que você começa a dar, que você perde a sua força? Você já passou por isso? O problema é que eu estava segurando meu pai nesse momento. E a cada risada, meu pai ia afundando mais. E ele ia gritando de desespero, me tira daqui! Me tira daqui! Eu falei, não consigo mais, me ajuda aqui. Aí vem minha mãe, vem a Nívia me ajudar. A gente consegue, meu pai sai com o joelho todo ralado, coitado. Tira o óculos, aí a gente cai no chão, fica todo mundo rindo. Quando a gente olha para o lado, está o Paulinho com o óculos na mão. Falei, meu Deus do céu, me dá isso aqui de novo. A gente deu risada, né, acabou gerando um momento que a gente não esqueceu. E eu fiquei analisando nisso, pensando nisso, como que é Deus olhando para nós. Sabe, às vezes a gente comete atos que na nossa cabeça é o seguinte, cara, isso aqui não tem mais volta, isso aqui que eu fiz é irreparável. E, na verdade, o olhar de Deus para mim e para você é como o olhar que eu tive para o Paulinho. É uma criança. Claro que eu perdoo ele. É o olhar que Deus tem para mim e para você. Uma infinita misericórdia. Ou seja, não tem fim, meu irmão. Não é bom isso? A Santa Ceia não é sobre isso? Só que, da mesma maneira, eu fiz outra análise. Será que eu consigo ter esse mesmo coração com as pessoas da minha casa? Da minha família? Sabe, às vezes nós entramos em momentos que existem ofensas que são feitas dentro da casa, e sabe como que a gente faz? A gente se fecha. Tem aqueles dois extremos, né? Eu quero que você participe desse culto comigo, tá bom? Amém? Você me ajuda a pregar aqui? Tem aquela pessoa que é o bate-pronto. Falou, tomou. Quem que é assim? Eu sou assim. Levanta a mão aí. Só eu, a Tainara e o Fábio aqui. Nossa, tem muita gente abençoada aqui por Deus. Ou tem o outro extremo. É aquela pessoa que ela vai guardando no coração dela. Ela não fala. Quem que é assim? Levanta a mão. Quem está vivo, está aqui, não levanta a mão em nada. Amém? Você está participando? Você é perfeito. Esses dois extremos, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum dos dois extremos é saudável para uma construção de paz dentro do seu lar. Nem a pessoa do bate-pronto, nem a pessoa que fica acumulando. A pessoa do bate-pronto parece que se ira com qualquer coisa. A pessoa que fica acumulando, aquilo vira depois uma bola de neve e quando explode, meu irmão, é uma bomba atômica. Nenhum dos dois é saudável. O que a Bíblia nos ensina sobre perdão? O que a Bíblia nos instrui sobre perdão dentro da nossa casa e como usar o perdão para construir um lar saudável, mas também blindar a nossa casa contra as ações malignas? Vamos entender sobre isso? Abre a tua Bíblia lá no livro de João. João capítulo 8. Nós vamos ler do 1 até o 11. João capítulo 8, versículo 1 até o 11. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha e, ao fazê-lo, dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. E quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou?
Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vai e não peques mais. Maravilhosa essa passagem, Jesus termina não passando a mão na cabeça dela. Ô filha, eu te entendo, né? Estava difícil na tentação na hora. Eu te perdoo. Na verdade, o Senhor fala, vai e corrija a tua vida. Vai e não ceda mais à tentação. Porém, eu estou te perdoando. É uma passagem clássica sobre perdão, você já ouviu muitas vezes. E o que eu quero trazer, na verdade, não é a questão de Jesus perdoando. Mas eu quero trazer uma outra análise, de muitas vezes, eu e você sermos os acusadores. Você percebe que quando Jesus traz uma simples frase, quebra todo o princípio de acusação no coração daqueles homens. Mas pastor, eu nunca faria um negócio desse. Às vezes nós fazemos com as pessoas dentro da nossa casa sem perceber. Quer ver uma coisa? Você está lá fazendo uma coisa, você está lá limpando a tua casa e você pensa, esse miserável do meu marido não me ajuda em nada. Estou fazendo as coisas aqui. O homem está lá assim, meu Deus do céu, nem para ter um momento de intimidade, já tem um tempão, toda hora é uma desculpa. Você percebe que a gente sem perceber, se torna esses acusadores? Isso não é uma acusação? Às vezes eu crio uma expectativa com as pessoas da minha casa, não informo essa expectativa para elas, e quando elas não cumprem a expectativa que só está dentro do meu coração, eu fico com raiva, eu fico frustrado, eu fico lá dentro do meu coração acusando a pessoa. Sabe, você passa dia e noite com aquele pensamento, mas fulano não me ajuda, que fulano é desse jeito, que ele é assim, assim, assado e tal. Meu irmão, um dia desses eu estava assim, estava lá fazendo umas coisas em casa, e lá em casa, assim, eu tenho uma esposa maravilhosa. Sua esposa é maravilhosa aí? Marido? É? Tem que falar, né? Amém agora, senão você está complicado depois. Vou te dar outra chance para você falar com ênfase, tá? Maridos que estão aqui, a sua esposa é uma bênção? Amém. Melhorou o amém já, ó, tá? Meu irmão, mas todo casamento existem diferenças, não é? Todo casamento tem culturas diferentes que vocês estão aprendendo dia após dia a conviver. Numa dessas culturas diferentes que eu tenho lá em casa, eu de um jeito de ser e a nível do jeito de ser dela, eu estava em conflito no meu coração porque ela não estava adequando do jeito que eu era. E aí veio a voz do Espírito Santo falando comigo, para de pensar assim sobre a tua esposa, porque eu fiz ela desse jeito. Pronto, calou minha boca na hora. E aí o Senhor falou, você percebe quantos dias você está pensando isso? Você está se tornando um acusador. Meu irmão, quantas vezes dentro dos nossos pensamentos nós estamos sendo os acusadores da nossa própria casa? E aí você pode até falar para mim, mas pastor, é que você não entende lá em casa como é. Você não sabe como que é lá em casa. Ô meu irmão, toda casa vai ter sua diferença e às vezes a gente está se comportando assim porque a gente está tão preso dentro dos nossos direitos, da nossa justiça própria, que a gente não consegue perceber o agir invisível do Senhor. Sabe, vamos entender aqui, o que é o perdão de acordo com a Bíblia? A primeira coisa que nós precisamos entender é que perdão ele não é uma amnésia. Perdão, meu irmão, ele é como uma cicatriz. Eu, por exemplo, tenho essa cicatriz aqui, e essa cicatriz ela conta uma história de quando eu tinha lá um ano e meio, eu estava aprendendo a andar, peguei um copo de vidro, estava lá no chão, esqueceram, caí, cortou meu braço. 8 meses. Sempre fui acelerado. 8 meses e pronto. Só que hoje eu pego nessa cicatriz, eu não sinto dor, mas ela me conta uma história. Perdão é isso. Perdão não é uma amnésia. Eu não consigo esquecer, pastor. Quantas pessoas eu já atendi ao longo desses 15 anos pastoreando, que as pessoas chegavam e falavam, pastor, eu não consigo esquecer. Eu falei, amém, meu irmão, que bom. Não é para esquecer, mas é para decidir que isso não tem mais efeito na tua vida. E aí, quando você não esquece, sabe o que acontece? A ferida continua aberta. Mas quando você fala, eu decido perdoar, mesmo não esquecendo, você começa a entrar num processo de cicatrização daquela dor. Você não esqueceu, mas aquilo não dói mais, é uma cicatriz. Perdão é isso. Perdão também não é, meu irmão, um sentimento. Quantas vezes eu vejo as pessoas falando, eu não sinto de perdoar, e eu não sinto que eu sou capaz de perdoar. Muitas vezes eu mesmo falei isso. Eu não sinto que eu sou capaz de perdoar.
E aí a gente vai entender que também perdão ele não é sentimento. Ele não está atrelado à minha capacidade de sentir, mas sim à minha capacidade de decidir. Meu irmão, as nossas emoções, elas não são confiáveis. Hoje você está bem, amanhã você já não está bem de novo. A verdade é que uma vida a dois, uma vida dentro de uma família, uma vida dentro de uma comunidade, você sempre vai passar por algo que eu acredito que é de Deus para nós. Você sempre vai se decepcionar com as pessoas, mas também sempre será uma pessoa que vai decepcionar outras pessoas. E por que isso é de Deus? Porque Deus usa isso para tratar o nosso caráter, para tratar o nosso coração. Faz sentido isso para vocês? Você está comigo aqui? Sabe, e muitas vezes a gente não consegue liberar esse perdão. E aí eu estou preso nisso. Eu estou amarrado nisso, porque eu estou preso nesse direito, nessa verdade que eu carrego no meu coração. Meu irmão, deixa eu te falar algo que o Senhor tem me ensinado tanto, principalmente ano passado. Como que o Senhor me ensinou isso? Sabe o que o perdão também é? O perdão, meu irmão, ele não é para abençoar a vida da outra pessoa. O perdão é para libertar você. O perdão é para tornar você liberto. O Senhor usa o perdão é para você. Às vezes você está com o teu coração amargurado com pessoas dentro da tua casa, e essas pessoas nem sabem o que está acontecendo no teu coração. E aí você está lá nutrindo algo ruim, e o Senhor vem e usa um culto como esse e fala, libere o teu coração. Sabe o que Deus está falando? Deixa eu te libertar desse sentimento. Deixa eu te libertar dessa situação que você se colocou, porque isso não é saúde para você. Está num tempo que a gente está falando tanto de saúde, principalmente emocional, e eu acredito de verdade que o princípio da saúde emocional começa com o coração purificado por causa do perdão. Você já parou para pensar por que nós retemos o perdão tantas vezes, meu irmão? Eu fiquei pensando nisso. Preparando essa palavra, eu falei, Deus, ministra em mim, por que eu às vezes retenho tanto perdão? Eu sei que eu tenho que perdoar. É igual às vezes a gente, provavelmente você já passou por isso, você brigou com uma pessoa, principalmente você casado, você briga com a pessoa antes de sair de casa. Qual que é o clima do carro, gente? Aquele clima maravilhoso, né? Aquele clima, dá para ouvir uma agulha caindo no chão. Aquele climão, o famoso climão. Gente, que situação ruim. E aí, às vezes, você fica assim, eu quero quebrar esse climão, mas você fica preso, mas eu também não vou. Não, porque não, a pessoa tem que entender, não é possível isso. E eu percebi que o nome disso se chama orgulho. Sabe o que o orgulho é, meu irmão? Por que eu não sou o primeiro a me humilhar para pedir perdão? Por que a gente não é o primeiro a se humilhar para ir pedir o perdão, sendo que o perdão é uma bênção para a minha casa? Porque a gente é orgulhoso. Sabe o que é o orgulho? Eu estou, em outras palavras, falando para Deus, a minha verdade, a minha autossuficiência, os meus princípios e os valores, o meu certo e errado, são melhores do que o seu certo e errado, Senhor. Orgulho é isso. E aí nós estamos impedindo o agir de Deus. Sabe outra coisa que impede o perdão de você abraçar o perdão e falar, eu vou ser o primeiro a pedir perdão? Amargura. Meu irmão, presta atenção, existem níveis. Ofensa. De repente eu estou aqui com a minha mãe, que convive comigo, e de repente, dentro da nossa convivência, existiu algo que minha mãe fez que me ofendeu. Eu fiquei magoado com isso. Isso é um início, uma mágoa. Presta atenção. Quando eu não vigio o meu coração, sabe o que vai acontecer? Essa mágoa vai evoluir. E ela vai se tornar, eventualmente, numa amargura. Amargura, meu irmão, sabe o que é? É quando já existe ali uma mágoa tão fundamentada, já existe uma dor tão profunda no teu coração, que você não consegue se abrir, na verdade você não quer mais se abrir para aquela pessoa. E você começa a gradativamente mudar o teu comportamento com ela. Você de repente já não é aquela pessoa tão amorosa igual você era antes. De repente você já não é aquela pessoa tão paciente como você era antes. De repente você já não é aquela pessoa tão comunicativa como você era antes. Porque o teu coração está amargurado. E você pode até falar, é a pessoa que causou isso. Pode até ser, de fato. Ela causou alguma coisa. Mas o problema é que a ofensa que o outro causou no teu coração está impedindo você de manifestar Cristo na vida dela. Você está preso. A amargura impede a liberação do perdão. Meu irmão, nós precisamos entender que se queremos Cristo na nossa casa,
vai começar com o princípio do perdão acontecendo. A Santa Ceia não é sobre isso? Qual que é o primeiro passo para você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? É chegar até Jesus e falar: Jesus, me perdoa pelos meus pecados. E assim eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E aí o que Cristo faz comigo e com você? Filho, eu te perdoo. Agora, esse mesmo princípio precisa ser aplicado na tua casa. Feche os teus olhos. Pensa nas pessoas que convivem dentro da sua casa, junto com você, dia após dia. Deixa eu te fazer umas 2 perguntas aqui. Qual foi a última vez que essa pessoa te ofendeu? Fez algo que você não gostou? Falou algo ou fez de um jeito que você não gostou? Pensa nisso. Faz outra pergunta para você. Faz uma análise no teu coração. Será que existe algo que você está retendo no teu coração? Sobre as pessoas da tua casa? Parentes? Amigos? Coisas que você ainda não conseguiu ou não quis perdoar? Pensa nisso. Você tomou a decisão de aprender a conviver com aquilo, mas não quer dizer que você perdoou. Analisa. Amém? Olha para cá. Sabe, você vai perceber que eu vejo 2 categorias aqui. Existe aquilo que a pessoa fez há um tempo atrás e a gente não esqueceu. E às vezes eu estou tendo dificuldade de liberar perdão. Mas eu acho que a coisa mais complicada é a segunda categoria. São as recorrências. As coisas que sempre acontecem. E sem perceber, aquilo vai sendo acumulado no meu coração. Talvez você vai pensar, qual foi a última vez que a pessoa fez algo que eu não gostei? Semana passada. Essa semana. 2 semanas atrás, 10 dias atrás. E está lá guardado no coração. Às vezes, para evitar um climão dentro da casa, a gente não quer ter conversas difíceis. E às vezes tem um outro extremo. Eu quero ter conversas difíceis sem ter resolvido o meu coração antes. E aí, meu irmão, quando eu quero resolver as coisas da minha casa com o meu coração que não está resolvido, não vai dar nada legal disso. Está entendendo? Agora, o que a Bíblia diz a respeito da falta de liberação de perdão? Sabe, eu poderia chamar isso de causa e efeito. Se eu retenho o perdão, também, o que vai acontecer? Qual que é o efeito disso? Abre a tua Bíblia comigo agora lá no livro de Mateus, capítulo 18. Você está entendendo que o Senhor está ensinando as nossas casas aqui hoje? Amém? Mateus capítulo 18, verso 21. Mateus 18, 21. Vamos ler até o 35. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que pecou contra mim? 7 vezes? Você percebe que Pedro, gente, ele mostra muito a humanidade, né? Eu e você. Senhor, ele já vem com a pergunta, já vem com a resposta. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes, né? 7 vezes, tá? Passou disso, o pau vai comer aqui. E aí, o que Jesus responde? Não 7 vezes, mas 70. Eu fico acreditando que Pedro ele ficou fazendo a conta. 490 vezes. Então, na 491, está liberado. O que Jesus está ensinando, meu irmão? Jesus está ensinando aqui um padrão, um número específico, ele está ensinando um conceito. Conceito. Se as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, e Ele vai me perdoar quantas vezes forem necessárias, claro que isso significa transformação de vida. Quantas vezes eu tenho que perdoar as pessoas da minha casa? Quantas vezes forem necessárias. Pastor, mas isso é difícil, por isso que o Senhor te ajuda. Continuando, versículo 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo,
trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. O cara estava lascado. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Olha isso que maravilhoso. Ele não deu tempo para ele quitar a dívida. Ele anulou a dívida daquele homem. 28, versículo 28. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço, exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Último versículo, e preste atenção, ele é extremamente importante. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar o coração dos seus irmãos. Meu irmão, causa e efeito. Nós somos como esse servo, que devíamos 60 milhões, a nossa vida ao Senhor. E ele, de maneira misericordiosa, anulou a nossa dívida. Amém? Só que às vezes eu não consigo perdoar as pessoas que me fizeram uma ofensa de 100 pratas. Está entendendo? Eu quero o perdão do Senhor, mas eu tenho dificuldade de liberar perdão para as pessoas dentro da minha casa. Meu irmão, perceba como que muitas vezes a gente age de maneira a dar espaço para Satanás atuar. Sabe, Paulo ele fala lá em Efésios também: não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Essa palavra ira no original, ela também é sentimentos. Sabe o que a gente faz? A gente briga hoje, a gente fica uma semana sem conversar com as pessoas na nossa casa. A gente briga hoje que a pessoa fez um negócio errado, a gente fica lá 2 semanas sem ter um contato, sem ter um relacionamento, se isola, se fecha, dentro dos nossos direitos, dentro ali da nossa concepção do que é verdade. Sabe o que Paulo ele fala no continuar desse versículo? Porque se vocês não se resolverem, vocês vão dar espaço para Satanás. Aí você não entende porque certas coisas na tua casa e na tua vida não rompem. Porque às vezes a família sempre está brigando. Porque às vezes as coisas estão travadas. Porque coração amargurado. Você está dando espaço para Satanás atuar na tua casa. Satanás não está forçando a entrada. É você que abriu a entrada para ele. Falta de perdão. Mas, pastor, por que é desse jeito? Olha o que Jesus fala, causa e efeito. Existem 2 pecados na Bíblia que não têm perdão. O primeiro, blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, meu irmão. Quando você faz isso de maneira consciente, não na ignorância. E o outro, o Senhor fala, não existe perdão para você, se você não liberar perdão para o outro. Isso é muito sério. A gente está lá, porque fulano esqueceu a toalha molhada na cama. A gente está lá porque fulano falou um negócio que não devia comigo. Falou de um jeito que eu não gostei. Fez um negócio que não era para ter feito. Ou não fez o que eu queria, de repente está lá o meu coração fechado. Eu estou amargurado com a pessoa, e às vezes eu nem sei que eu estou amargurado, e está lá. Sem perceber, a tua conexão com o Senhor está impedida. Meu irmão, para você ter o perdão de Deus, para você ter a reconexão com o Senhor, arruma o teu coração. A Bíblia fala sobre a gente guardar o nosso coração. Você já ouviu essa passagem? Guarde o teu coração. E o que eu acho legal disso é que a Bíblia está dando essa ênfase. Não é o Senhor que vai guardar o coração. A responsabilidade de guardar o coração é sua. Isso começa dentro da tua casa. Guarde o teu coração com as pessoas próximas a você. Guarde o teu coração dos defeitos dela. Evidencie dentro do teu coração as qualidades. É difícil? Claro que é.
Da mesma maneira que é difícil eles fazerem isso comigo. Por isso que é importante eu entender isso. Causa e efeito. Sabe, ano passado, com tudo que aconteceu, a nossa história, vocês conhecem. Você lembra que logo no início da CPP nós fizemos 21 dias de jejum e oração aqui presencial na igreja? Eu sei que eu fiquei com o turno da manhã. Então, eu saía lá de casa todos os dias e vinha aqui, chegava às 6 horas da manhã. Meu irmão, eu vinha chorando com o meu coração amargurado. E o Senhor falava para mim a seguinte frase: abra mão da sua justiça própria. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que te fizeram mal. E aquilo doía. Mas eu entendi que aquilo não tinha nada a ver com eles, aquilo tinha tudo a ver comigo. Era o meu coração que precisava ser liberto. Mas principalmente era a minha conexão com Deus que não podia ser quebrada, porque eu não conseguia abrir mão dos meus direitos. Está fazendo sentido essa palavra para você, meu irmão? Quantas vezes nós retemos, quantas vezes nós seguramos as coisas? Nós seguramos o perdão, porque a gente não está disposto a se humilhar e falar: me perdoa, desculpa. Eu quero corrigir isso que está entre nós. Eu não quero que a gente fique sem conversar. Isso é tão precioso para mim. Eu não quero que a gente fique distante. Eu não quero que a gente fique frios um com o outro. Eu não quero que nós fiquemos indiferentes uns com os outros. Dentro da minha casa, não. Por favor, me perdoa. E talvez, meu irmão, você não fez nada. Foi a pessoa. Mas você está lá, sendo um instrumento de Deus para quebrantar a vida daquela pessoa. Pastor, mas é difícil demais. Então vamos para Jesus? A Bíblia fala que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Sabe o que isso significa? Que o Senhor, ele tinha todo o direito naquele momento de reivindicar a inocência dele e falar: eu não preciso passar por isso, eu não pequei. Mas ele resolve tornar o coração dele puro contra as ofensas que estavam sendo feitas contra ele, ao ponto de chegar na cruz e falar: perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. A gente precisa ter esse comportamento, meu irmão. A Santa Ceia é sobre o perdão que Deus liberou para nós, mas também é o perdão que Ele me ensina a liberar ao próximo. Feche seus olhos novamente. E novamente eu quero que você pense nas pessoas da sua casa, enquanto eu chamo o louvor aqui. Pense nas pessoas da tua casa. O perdão das pequenas coisas, o conserto entre vocês. Quantas vezes você já criou as expectativas dentro do coração, elas não foram cumpridas e você ficou decepcionado? Quantas vezes você já se isolou emocionalmente das pessoas da tua casa porque você estava decepcionado, magoado, com raiva? Quantas vezes você deixou um ambiente frio, comunicação ruim, porque vocês não estavam bem um com o outro, dentro da casa? E o Senhor fala aqui hoje: não mais isso. Aprenda a resolver o teu coração. Aprenda a purificar o teu coração. Às vezes a gente vem na igreja, a gente adora, a gente faz devocional, mas o coração está longe, porque está amargurado, está preso. Abre teus olhos. A última passagem que eu quero ler com você. Abre comigo lá em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 31 e 32. Isso aqui é uma direção que Deus deu a Paulo para ministrar na minha vida e na sua. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas. Já percebeu que quando a gente está com raiva das pessoas na nossa casa, a gente está magoado, a gente se torna grosso, rude, sabe? A gente fecha a nossa comunicação. Paulo está falando isso: livre-se dessa grosseria, dessa palavra áspera, da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Sabe o que é isso? A Bíblia chama isso de ministério da reconciliação. Reconciliação é reconexão. Aquilo que foi quebrado por causa de uma ofensa, não mais vai continuar quebrado por causa dessa ofensa. Porque agora existiu perdão.
E pelo fato de existir perdão, o Senhor pode juntar novamente. Amém, meu irmão? E a primeira coisa que nós vamos fazer agora é resolver o nosso coração com o Senhor Jesus. Essa palavra fez sentido para você? Então, eu quero te propor isso agora. Que você se ajoelhe no seu lugar hoje, para você se resolver com Deus. Se você não pode se ajoelhar, eu também vou me ajoelhar porque eu preciso disso. Se você não pode se ajoelhar por causa de um problema de saúde, só coloque a mão no teu coração. Você não é obrigado, tá, meu irmão? Essa é uma palavra de ensino. É uma palavra que confronta, eu sei. Ela é tão necessária. E nós vamos orar agora. E a oração é: purifica-me, Pai. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a liberar perdão. Talvez tenha até alguém aí que você precisa liberar perdão já, dentro da tua casa. Amigos próximos, como a Bíblia fala, tem amigos mais chegados que irmãos. E às vezes esses amigos mais chegados que irmãos também te decepcionaram. Nós vamos resolver isso hoje. Você está preparado? Eu vou fazer uma oração agora, genérica por todos nós. Mas eu quero que você agora, conhecendo o teu coração, leve ele para o Senhor e peça: purifica-me. Eu libero perdão para tal fulano. Limpa meu coração agora. Vamos lá? Enquanto o louvor ministra. Pai, nós oramos agora. Espírito Santo de Deus, purifica nosso coração agora nesse momento. Ah, Espírito Santo de Deus, o novo coração que vem do Senhor sobre nós é um coração capaz de perdoar, mas não perdoar de maneira demorada, mas de maneira rápida, Pai. Nós liberamos perdão hoje para aqueles que dentro da nossa casa nos ofenderam, nos decepcionaram, nos magoaram, não supriram a expectativa que nós tínhamos. Ah, Pai, nos ajude a perdoar agora, purifica nosso coração, Pai. Nós oramos por isso. Chega de dar espaço para Satanás. Chega de dormir dia após dia com o coração amargurado e não resolvido sobre as pessoas que nos ofenderam. Esposa, marido, filhos, parentes, amigos, nós liberamos perdão, Pai. Porque sabemos que a Santa Ceia tem a ver com perdão, mas não apenas o perdão que recebemos, mas o perdão que oferecemos também. Nós oferecemos perdão, nós liberamos perdão, nós abrimos mão do nosso direito de verdade, da nossa justiça própria, e abraçamos a Tua própria justiça que é perfeita, Senhor. Meu irmão, da mesma maneira, eu quero que você peça perdão. Deus, me perdoe, porque eu segurei isso no meu coração. Me perdoe porque eu não quis perdoar, Pai. Me perdoa, Pai, porque eu quebrei a nossa conexão, porque eu não liberei perdão, sendo que o Senhor me libera perdão todo santo dia. Pai, nós oramos agora, nos perdoe, Pai. Antes de tomar Santa Ceia, nos perdoe por não liberar perdão, por quebrar a conexão com o Senhor. Não mais isso, Pai. Nos perdoe porque seguramos a amargura. Nos perdoe porque nós nos prendemos em orgulho. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe. Amém. Fica de pé no seu lugar. Agora nós vamos fazer algo que prova se a sua oração ela é real. Se você está aqui com a tua família, você vai orar agora com ela. Só que não vai ser uma oração genérica não. Você vai falar assim: eu te perdoo, mas também me perdoa por tudo. Se tem até alguma coisa específica, seja específico agora. Pastor, eu estou sem minha família aqui. Vai nos teus amigos, vai em alguém agora. Você vai agora orar juntos, amém? Vira de frente um pelo outro. Ore agora, libere esse perdão. Vamos fazer isso?